Salve, salve, terceirão do Colégio Estadual Milton Furquim de Oliveira. Espero que todos estejam bem aqui em casa, estamos nos cuidando, né? Em isolamento é importante, só sair realmente se precisarem. E se quando forem sair, por favor, usem máscara, sigam as recomendações da Organização Mundial de Saúde, né? A gente sabe que o SUS está passando por um momento muito difícil, né, que nós já temos lugares no Brasil que já está estagnada a sua capacidade de atendimento e provavelmente, infelizmente, essa situação também chegará aqui em nós, né, a não ser que a gente mantenha o isolamento social. Esse é a única certeza que temos, né, porque não tem vacina, não tem tratamento, não tem medicamento. Então se cuidem, né, cuidem de você e cuide das pessoas que vocês amam, para quando tudo isso terminar, possamos todos nós nos encontrarmos. Então, nós vamos para nossa aula de sociologia, né? Vamos falar sobre a questão da ideologia e da cultura. Foram 3 perguntas, né? Nesse bloco 3 de atividades para vocês poderem resolver. Depois, né, antes de vocês assistirem o vídeo, releiam as atividades para ver, né, se está de acordo com o que eu vou comentar aqui agora. Assistam todo o vídeo, né, leiam, né, vocês têm agora em casa, estão tendo mais tempo. Aproveitem esse momento, um processo reflexivo de leitura, de esclarecimento, né, de fazer o uso realmente da razão e das ciências. Então, a primeira pergunta, né, fala sobre a questão da ideologia, já começa definindo a ideologia como conjunto de princípios seguidos por um partido político, uma instituição ou de pessoas, né, são as ideias que a gente tem de maneira bem simplória, são as ideias que nós temos, né, que definem o nosso comportamento. Mas isso vai ser mudado ao longo da própria história e também esses conceitos de ideologia vai se alterando de acordo com vários autores e ele vai sendo abordado, né? Seja no campo da sociologia, no campo da filosofia, da geografia, da história, da política, da economia e por aí vai. Mas só que na pergunta eu quero saber o termo de ideologia, como que Karl Marx aplicava esse termo, né? Como que ele enxerga a questão da ideologia. Primeira coisa, Karl Marx, né? A gente pensa em socialismo, nós pensamos em em Karl Marx, né, fundador da ideia do socialismo. Mas antes dele escrever sobre socialismo, ele estudou profundamente o capitalismo. É bem possível que seja um dos caras que mais estudou capitalismo para depois ele desenvolver a ideia do socialismo. E a ideia de ideologia dele está bem arraigada com a questão do socialismo, mas ao mesmo tempo com as relações de trabalho existente dentro da sociedade, onde quem tem e quem não tem recursos, né, como que essa relação se dá, como que a ideologia legaliza esse sistema de exploração entre o burguês e o proletário. Então, Karl Marx ele procura explicar partindo da alienação econômica, ou seja, nós entendemos que o nosso trabalho é uma coisa natural e que se recebemos por ele é uma coisa natural, né? Como um trovão, como uma chuva, né? Seria mais ou menos dentro dessa ideia. E ele fala que a ideologia vem para legalizar isso, e não para o trabalhador verificar que está sendo explorado, né? Que tem esse processo de exploração da força do trabalho que alguém está ganhando com isso, né? Então ele vem criticando esse processo. Ele observa que o assalariado ele não percebe essa distinção dessa classe social, né, entre os indivíduos. Para ele parece que é normal, até ele aprender a conhecer, né? Que quando ele conhece, essa mudança de comportamento muda. Então, segundo Marx, a ideologia ela é um fenômeno histórico, ela é um fenômeno social que resulta desse modo de produção econômica, principalmente baseada dentro do regime capitalista. Afinal, ele ainda afirma que as relações sociais são produtos históricos da ação humana, portanto, não é natural, né? Porque nós influenciamos e somos influenciados. Podemos mudar o nosso comportamento, isso não é natural. Isso é um reflexo das relações que nós travamos dentro da sociedade, de como nós nos comportamos e de como nós
estamos nos relacionando dentro desse ambiente de trabalho. Para Marx, há uma divisão intelectual, né, e do trabalho manual. Então, normalmente, esse trabalho intelectual é aquele indivíduo que ele reconhece o seu campo de trabalho, ele produz, né, o conhecimento, ele produz uma ação pensada, do que um trabalho simplesmente manual, repetitivo, que você faz todo dia. E você faz como se fosse a coisa mais natural do mundo e não percebe a importância dele. Já no trabalho intelectual, você percebe a importância do trabalho. Então você fala, peraí, não, meu trabalho é muito importante. Então, portanto, eu mereço, né, ser melhor remunerado, né? Aí você já está assumindo uma nova postura. Então, portanto, é um resultado dessa alteração de comportamento. Então, para ele, o primeiro seria mais valorizado porque acabaria pertencendo à elite. Porque quem naquela época tinha como estudar? Quem tinha dinheiro. Pobre só trabalhava, né? Então, nós estamos falando do início do século XIX. Então, escolas não eram para todos. Quem que ia para a escola? Quem que trabalhava com a intelectualidade? A elite. Então, portanto, a elite era detentora desse conhecimento. Então, portanto, né, quem produz essas ideologias de dominação é a elite, né, para justificar essas desigualdades existentes dentro da sociedade. Olha, a sociedade só vai se desenvolver se você trabalhar. A ordem leva ao progresso, né? Se tiver desordem, nós não vamos progredir. Se acontecer greves, nós estamos perdendo. Então, não é um progresso. Então, cria-se essas ideias dentro desse processo. Aí, o que Karl Marx fala? Olha, gente, a classe trabalhadora tem que questionar. Cria as ideias da mais-valia, que é aquele trabalho que o indivíduo faz que não é remunerado. Segundo Karl Marx, o principal lucro dos grandes proprietários, dos burgueses, está na mais-valia. Ou seja, eu trabalho e não recebo por ele, mas o meu patrão está ganhando, porque ele está vendendo, né, o resultado daquele trabalho. Desse modo, a ideologia impede que a sociedade perceba esse vínculo entre o poder político, o poder econômico e o domínio que isso traz sobre nós, né, a classe operariada. De acordo também, eu pedi na questão número 2, para vocês, né, lerem um slide, né, disponível no site da educação sobre cultura e ideologia. Eu queria que vocês definissem especificamente etnocentrismo e relativismo cultural. Então, partindo do etnocentrismo, que é o contato entre diferentes culturas, leva a processos de estranhamento em relação aos costumes dos outros. E a desnaturalização das nossas próprias práticas, quando analisadas pela perspectiva do outro. Quando o estranhamento em relação ao diferente se transforma em repúdio ou afirmação da sua própria cultura, né, como superior, trata-se então de um comportamento etnocêntrico. Quer dizer isso, eu achar que a minha cultura é melhor do que a sua. É isso, bem isso. Então, se a minha cultura é melhor do que a sua, então, portanto, eu tenho que te dominar. Eu tenho que convencer você, em vez de você seguir a sua cultura, seguir a minha cultura. E esse processo gera grandes conflitos dentro da própria sociedade, principalmente chegando à questão da xenofobia, ou seja, da perseguição ao estrangeiro. A gente vivencia isso praticamente todos os dias dentro, não só da sociedade brasileira, como da sociedade mundial, né? Com a questão dos refugiados, é um exemplo disso, né? A questão dos estrangeiros que entram na nossa sociedade e a gente fala assim, está tomando o nosso emprego, então nós temos que expulsá-los daqui, né? E por aí vai, que leva a esse tipo de comportamento. Então, de achar que a minha cultura é melhor do que a sua, que o meu país é melhor do que o seu, que a minha forma de vida é melhor do que a sua e assim por diante. É uma forma de discriminação preconceituosa, sim, né? E é feita por nós, né? Por cada um de nós. Então, nós temos que repensar essas práticas. Então, voltamos à questão do nacionalismo exacerbado, né? Que a gente chama de ultranacionalismo. Muitas vezes, o próprio ultranacionalismo, né, faz uso desses conceitos etnocêntricos.
E depois eu pedi para vocês falarem sobre o relativismo cultural, que é uma postura contrária à questão do etnocentrismo. Ela reconhece a diversidade cultural como positiva, respeita cada manifestação cultural e procura compreendê-la como base da sua própria lógica. Então, gente, não existe cultura superior a nenhuma, existem culturas diferentes. Às vezes eu posso aprender muito lá com os índios, por exemplo, na questão da preservação ambiental, né, que nós precisamos tanto, né, e eles trabalham exatamente com isso, né, e defendem as suas aldeias, as suas regiões, porque é questão de sobrevivência, né, e a questão da própria sustentabilidade da tribo. É um exemplo desse processo, né, que eu estou dando para vocês. Mas podemos também aprender, por exemplo, com os japoneses, né, que vem aqui no Brasil, um exemplo foi na Copa do Mundo, o único espaço limpo que se tinha era o lugar onde os japoneses estavam, né? Cada um levou seu saquinho de lixo, catou seu lixo e foi embora, e ficou limpíssimo o espaço que eles estavam. É questão cultural. Então, né, são culturas diferentes e que nós podemos aprender com elas, né, novas formas de viver, né, e de melhorar a nossa própria estrutura cultural. Uma postura relativista defende a produção de novas ideologias, que respeitam e que valorizam a coexistência dessas culturas diferentes às nossas, né? Então, eu não quero me comportar igual a ele, então eu não vou me comportar igual a ele. Ele tem o direito de comportar do jeitinho que ele quiser. Isso chama-se respeito. Então, né, nós temos que pensar no respeito. Tudo começa a partir daí. Eu tenho que respeitar a outra cultura. Eu não sou obrigada a comportar de forma igualitária aquele tipo de cultura. Mas eu não preciso odiá-la, eu não preciso persegui-la, né? Essa aceitação que é chamada de, né, relativismo cultural. E por fim, eu perguntei, né, pedi para vocês assistirem um vídeo de um sociólogo, né, e que ele fala assim, olha, eu quero saber como que vocês me explicariam essa questão de levar a civilização aos civilizados, né? É só uma frasezinha que eu pedi para vocês explicarem. E para poder responder essa pergunta, eu tenho que saber muito bem, voltamos lá no etnocentrismo, que é a valorização, a consideração de uma cultura melhor do que a outra, né? Então é com essa argumentação que se justifica essa questão de levar a civilização aos civilizados. Isso foi usado aqui no processo de colonização da América, tanto pelos espanhóis quanto pelos portugueses, em pleno século XIX, né, quando eles começaram a nova fase, né, que é chamado de neocolonialismo, em relação ao continente africano. Ah, mas como assim, professora? Uai, simples. Então eu tenho que expandir o meu centro de domínio. Então eu vou lá na África e falo que eles são inferiores a mim, que eu estou levando a minha cultura, que eu vou ajudar eles se tornarem civilizados, e isso justifica eu tomar todas as riquezas e, né, dominar aquela determinada região. Foi bem isso que aconteceu. Então, essa levar a civilização ao civilizar tem que ter muito cuidado. O que é civilização? E o que é civilizar? Civilização é o conjunto de uma determinada sociedade, não importa o seu grau de desenvolvimento econômico, político, social ou cultural, né? Porque se nós pensarmos em culturas, nós vamos ver que é apenas um nível de desenvolvimento diferente, forma de comportamento diferente. Então, como que eu vou justificar que eu tenho que dominar o outro? Então, levar a civilização aos civilizados foi o argumento criado pelos países colonizadores para justificar o seu domínio sobre, né, a sociedade africana em pleno século XIX, onde esses países considerados desenvolvidos economicamente, politicamente e, entre aspas, culturalmente, poderia dominar os demais, com esse argumento de estar levando o ato de civilizar, né, de tirar a selvageria, porque em muitos autores tratam tanto os índios aqui no Brasil quanto os africanos como selvagens, né, dessa população. Considerando civilizatórias, práticas civilizatórias. Por exemplo, o que seria uma prática civilizatória? O índio passar a usar roupa, é uma prática civilizatória. O índio deixar de falar a língua dele e falar a língua portuguesa, é uma prática civilizatória. Ele deixar de ser politeísta e passar a ser, né, cristão, monoteísta, é uma prática civilizatória. Então, é dentro desse contexto que eles levam essa argumentação.
Então, portanto, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não sou obrigada a ter a cultura do outro como meu padrão cultural, mas a gente é obrigada a respeitar cada um. Salve, salve! Qualquer dúvida, eu estou aqui disponível. Vocês podem mandar pergunta no grupo do WhatsApp da sala ou então no meu WhatsApp pessoal. Por hoje é só, até mais.